Agora, Débora, tem muita discussão polêmica aí em cima desse corte de gastos. Ninguém sabe dizer exatamente o que vem pela frente. Tem uma expectativa enorme. Eu, pelo menos nos últimos dias, aí ao longo do fim de semana, houve muita especulação a respeito, de fato, da política de valorização do salário mínimo. Então, a ideia, que já está circulando há algum tempo, de o governo mudar as regras, impor um teto ali parecido com o arcabouço fiscal, a valorização do mínimo acima da inflação, isso teria um efeito em cascata em muitas despesas orçamentárias, seria um caminho importante para tentar fazer a coisa de um jeito que a comunicação fique um pouco mais fácil para o governo do presidente Lula. Mas a gente sabe que a expectativa no mercado é enorme, né, Débora? Tá todo mundo ali esperando o que vem, o que não vem, e isso pode ter impacto na credibilidade da equipe econômica, do ministro da Fazenda. Como que você está enxergando essa ansiedade aí pré-divulgação do pacote? Isso tira um pouco, né, dessa credibilidade, como você falou, impacta sem sombra de dúvidas, viu, Clarissa? Mas, para além disso, tem que vir um pacote que realmente surpreenda bastante para poder justificar todo esse atraso nessa divulgação. Tudo bem que quando a gente fala um atraso no anúncio, por outro lado, a gente, né, por bastidores, a Clarissa também já andou conversando aqui sobre isso, né, em alguns momentos, a gente aqui tricotando nos bastidores, há uma preocupação do governo de fazer de uma maneira em que se mexa um pouco nos cálculos e que se traga algo mais estrutural. E essa a maior parte da cobrança do mercado financeiro, de que não somente venha um anúncio de um valor ali especificado, mas que tenha assim, uma estrutura realmente nesse pacote de corte de gastos que represente uma sustentabilidade do arcabouço fiscal. E qual que é o cenário que a gente chega nessa segunda-feira para essa expectativa, né, por esse anúncio do corte de gastos que deve acontecer entre hoje e amanhã? Saímos na sexta-feira, Clarissa, com o governo anunciando mais um bloqueio nas contas, nas despesas do orçamento. Ou seja, a gente teve mais um bloqueio sendo anunciado na casa dos 6 bilhões de reais. Como que o mercado avalia esse anúncio que foi feito na sexta-feira, que, aliás, foi feito ali no finalzinho da noite, já 9 horas da noite, a coletiva que ia acontecer com o pessoal da Receita para poder explicar mais sobre os números não aconteceu, ficou para essa semana, então a gente começa, então, tendo isso na mesa. Temos, então, um bloqueio, uma contenção no orçamento de mais de 6 bi, que somado ao que já tinha, claro, chega na casa dos 19 bi. O que o mercado diz sobre isso que foi anunciado no final da sexta-feira à noite? É um paliativo. É um paliativo e, por isso, a necessidade e a urgência por um pacote de gastos que seja realmente estruturante. Eu vou trazer para vocês aqui na tela alguns destaques. Esperamos até agora, você está tirando com a minha cara, né? Pois é, porque assim, a conta-gotas, a gente tem um governo anunciando a contenção no orçamento. Não é de agora, a gente teve alguns anúncios já, por isso a gente chegou nessa marca dos 19 bi. Ainda não é o suficiente para poder manter aí a conta, né, realmente no 0 a 0, do déficit zero que o governo precisa cumprir. E, além disso, tem a questão também dessas despesas com isso daqui, ó, com benefícios previdenciários, que tem sido o que mais tem realmente preocupado o mercado e tem feito a necessidade mais urgente da gente ter realmente um corte de gasto mais estrutural. Os benefícios previdenciários, isso faz parte, tá, esses números, gente, do relatório de avaliação de receitas, e são as projeções de gasto agora para os benefícios previdenciários, 940 bilhões. Com o pessoal em encargos sociais, 351,6 bi. Isso aqui até caiu um pouquinho mais, mas os benefícios previdenciários subiu. Na questão dos precatórios das sentenças judiciais, agora a projeção de gasto é de 19,3 bilhões de reais. Mas aí a gente tem também a parte de arrecadação. E aí o que o governo traz aqui de algumas expectativas de arrecadação, primeiro de tudo, com dividendos estatais, quase 73 bilhões de reais. A gente até teve, inclusive, na semana passada, a Petrobras anunciando dividendos extraordinários. É claro que o governo também recebe uma fatia disso tudo. Em relação às concessões, e eu chamo a atenção para isso aqui, porque tem uma agenda muito forte de concessões para poder ser colocada em prática por esse governo. Há uma expectativa de arrecadação de 18 bilhões e meio de reais. E de royalties, uma expectativa de arrecadação de 123,4 bi. Em relação à arrecadação, realmente vem surpreendendo bastante o mercado, vem surpreendendo para cima e muito. Uma arrecadação atrás da outra, a gente vem tendo recorde, inclusive.
E é isso que fez com que não houvesse a necessidade agora, na sexta-feira, de um anúncio de mais um contingenciamento. Como a Renata muito bem explicou agora há pouco, o contingenciamento está atrelado à arrecadação. Se você vem aumentando a arrecadação o tempo inteiro, então você não precisa fazer contingenciamento. O problema fica por parte dos gastos que vão aumentando, principalmente com essa questão dos benefícios, que isso sim é o que tem chamado a atenção e por isso essa necessidade. A gente tem um pacote sendo anunciado que tem assim uma estrutura que realmente ainda respeite essa questão do arcabouço fiscal, respeite todas essas medidas que já foram elaboradas, estipuladas pelo próprio governo, mas que precisa manter uma saúde e uma funcionalidade, porque senão vai ficar difícil realmente a gente conseguir cumprir meta de déficit zero, eu não digo só para esse ano, mas para os anos seguintes, porque essa despesa, por exemplo, com previdência, ela vai crescendo e no final precisa de uma mudança estrutural para poder desatrelar ali algumas linhas que estão amarradas ali, para poder no final não trazer um orçamento tão engessado que é o que a gente tem hoje. E daí esse foco das discussões lá em Brasília a respeito do salário mínimo, porque muitas dessas despesas estão atreladas ao mínimo e o mínimo, a valorização acima da inflação é uma das maiores bandeiras do presidente Lula. Então, simplesmente deixar de conceder aumento acima da inflação seria um problema do ponto de vista eleitoral para o presidente enorme. Agora, tem um jogo aí de comunicação. Eu boto um teto no quanto o mínimo pode crescer acima da inflação. É no máximo 2,5%, não é mais o PIB. Então, se o PIB cresce muito, o mínimo cresce muito, não é mais isso. Põe-se um freio. Lula continua tendo uma bandeira para mostrar do ponto de vista eleitoral, mas segura um pouco o aumento dessas despesas. É uma decisão polêmica que está ali em discussão.